Boa tarde, 4h02. Estamos juntos mais uma vez na TV Horizonte e Rádio América 107,1 para mais um Falando de Vida. Nesta tarde de quarta-feira, preste bem atenção, muita gente confundindo, hoje não é sexta, hein, gente? É feriado amanhã, mas hoje é quarta-feira, dia 16 de junho de 2025. É um prazer ter a sua companhia, você que nos acompanha, tem aproveitado bastante esse horário, tanto na Rádio América 107,1, quanto na TV Horizonte, para trocar ideias, viver essa espiritualidade que nós desejamos para você e falar também de assuntos que tocam o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. Estamos falando de vida juntos na TV Horizonte e Rádio América. Uma ótima tarde para você. Dor e obstáculos fazem parte da caminhada humana, mas que saibamos viver extraindo as lições adequadas de cada episódio. É assim que ainda teremos forças para seguir, mesmo em meio ao sofrimento. Vamos juntos para mais um Falando de Vida. Falando de Vida. 4h03, chegando junto com você no Falando de Vida. Eu sou o Zé Carlos Piotto, prazer de ter a sua companhia, você de casa, você do carro, você do rádio também, pela Rádio América 107,1. Nós estamos nesta quarta-feira, 18 de junho de 2025, você pelo canal 30.1, espalhado por toda Minas Gerais, por Belo Horizonte. Você que está em outro estado brasileiro também nos acompanhando, fora do Brasil, a nossa audiência é cada vez maior e melhor. E eu tenho o prazer de ter a companhia, mais uma vez aqui, do nosso querido Padre Rômulo Moreira, da paróquia Maria Estrela da Evangelização. Padre Rômulo, que também é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Padre Rômulo, que prazer tê-lo conosco mais uma vez, sua bênção, uma ótima tarde para o senhor também. Seja bem-vindo a mais um Falando de Vida. Piotto, a você e aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais, na TV Horizonte, na Rádio América. É uma satisfação tremenda voltar aqui a cada quarta-feira para nos encontrarmos para falar de vida, daquilo que nos toca, daquilo que é do nosso existencial. E estamos aqui para colaborar e para também receber, colaborações de toda essa turma que tem nos acompanhado através da Rádio América e da TV Horizonte. 4h05, é uma troca saudável, né, padre? A gente vem para escutar, a gente vem para ouvir, a gente vem para falar, e essa troca de experiências, de vivências, engrandece a gente muito, não? Muito, Piotto. Eu tenho feito essa experiência quando na audiência das confissões, dos confessionários, e ali, vendo a dor do outro, eu também enxergo a minha dor, tenho a oportunidade de refazer também o meu exame de consciência, a minha conduta. Então sempre é uma troca de ganha-ganha, que as duas partes elas saem dali com bênçãos. Eu enquanto sacerdote, mas que também na condição de ovelha em relação a Deus. Então essa troca é muito interessante e nos ajuda a crescer e a tocar esse nosso existencial. Muito bem, é um programa que ele tem o objetivo de fazer você crescer sempre, nunca diminuir você. Preste bem atenção. E nós teremos aqui com a gente, daqui a pouquinho, ela mais dedicada, impossível, está presa no trânsito também da capital. Hoje nós temos esse problemático do trânsito aí. A psicanalista Andréia Rita Guimarães está nos ouvindo no carro, está chegando aqui na TV Horizonte, na Rádio América, diretora do Instituto e Câmara de Mediação Mediada. Nós vamos falar sobre conflitos, a importância do diálogo e o uso de ferramentas. Quais são essas ferramentas para lidar com conflitos? Será que tudo precisa ir para a justiça? Será que tudo precisa ser a ferro e fogo? Existe uma outra maneira da gente resolver uma questão de conflito, seja ele qual for, que não seja de uma maneira visceral? Nós vamos falar sobre tudo isso, porque nós vamos estar falando de vida. 4h06. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, 4h06. Eu vou aproveitar esses minutinhos enquanto nós aguardamos também a psicanalista Andréia Rita Guimarães.
já que eu estou aqui com um sacerdote, né? Ele que tem a responsabilidade também de ajudar na elaboração de pautas que minimizam o conflito interno, muitas vezes até o externo das pessoas também. O nosso WhatsApp para você participar é o 994 12 2179. E não se esqueça, no finalzinho do programa, nós vamos ter um momento muito especial. Talvez o momento mais especial do programa, que é dar a você, à sua família, ao seu trabalho, uma bênção especial. Essa bênção, ela não é só propositiva, ela é propositiva, intuitiva, espiritual, é aquela força que a gente precisa para continuar a nossa tarde, virar a nossa noite. Você vai receber a bênção de um sacerdote, um homem ungido por Deus, pelo Espírito Santo, para te dar exatamente uma luz, um caminho. Então mande o seu nome, o nome da sua família, o nome de quem você deseja que receba essa bênção, porque nós vamos receber essa bênção juntos com o Padre Rômulo. E eu gostaria de aproveitar esse momentinho, Padre, para a gente falar um pouco da torcida de Deus que acontece amanhã no Estádio do Mineirão. Depois de 10 anos, a torcida de Deus volta ao Estádio do Mineirão, com uma expectativa de público já praticamente total, né? Eu tenho certeza que na sua comunidade, na sua paróquia, virão muitas pessoas com o senhor, porque o senhor vem conduzindo essas pessoas para abraçar outras pessoas também. Eu estou lembrando que amanhã não é feriado não, né? Dia santo para nós católicos, é. Que as pessoas, a gente está vendo aí o trânsito, tanto que a já nossa tá convidada... todo embananado. Tá todo, e aí talvez os conflitos estão acontecendo lá. Já estejam começando. E amanhã, né, nós estamos aí na véspera do nosso feriado de Corpus Christi, e a Arquidiocese de Belo Horizonte vai promover a torcida de Deus. Exato. 50 anos, não é, Pio? Muito. 50 anos que a torcida de Deus foi instituída. E Dom Valmor, depois de 10 anos, né, nós vamos retomar essa caminhada aí da torcida de Deus lá no Estádio Mineirão. Já tem aproximadamente 55 mil pessoas que já retiraram os ingressos para participar da minha paróquia Maria Estrela. Vão 3 ônibus e um micro-ônibus. Olha. Né, graças a Deus fizemos uma campanha muito intensiva. Já é o limite então, né? Já é o limite. Não dá mais. Não, nós temos ainda alguns ingressos para aqueles que quiserem participar de forma avulsa, indo de carro ou outras formas de locomover. Os da última hora, né, Os de última hora. O brasileiro, não tem jeito. Infelizmente, nós temos essa cultura. E assim, a expectativa é muito grande, né? Porque é um evento já muito estimado pela igreja local aqui de Belo Horizonte. E depois de 10 anos dessa retomada, então tem todo um simbolismo, toda uma expectativa, uma espera muito boa e muito grande. E assim, é o maior evento católico de Minas Gerais, né? Isso tem que ser grifado e ser também sublinhado. E é importante a gente lembrar as pessoas também, né, Padre, para se anteciparem, não deixar para chegar lá na última hora, tudo em cima da hora, atrapalhado. Gente, durante a torcida de Deus, lembrar mais uma vez que não é permitido levar velas este ano. Leve o seu celular, né, para iluminar o momento ápice, talvez, da celebração, mas todos os momentos são importantes. A gente vai ter um momento de reflexão, momento de oração, momento do Ângelus, ali momento com os padres, momento com o bispo, com todo o clero. Então a importância de você chegar cedo para acompanhar todo o desenvolvimento da torcida de Deus e não chegar no finalzinho e falar assim, não, agora eu quero só a bênção, eu vou embora, né, padre? Porque todo evento é uma bênção. É uma bênção, exatamente. Todo evento é uma bênção. E quando você fala, Piotr, é importante que nós precisamos de nos comportar como cristãos, né? Chegando lá no estádio, vai ter realmente uma aglomeração de pessoas, então tenha paciência, né? Esteja ali com o seu espírito de cristão, para que não haja constrangimentos, transtornos. Tem toda uma equipe preparada para nos receber, para fazer os encaminhamentos de onde nós vamos estar. Veja o seu ingresso, qual que é o setor que você vai ficar, né, para não ficar ali perdido, né, e perdendo tempo também e gerando alguns transtornos. Então, sempre se certifique disso e vá com o coração com uma grande expectativa, porque vai ter um encontro de Deus, sim, naquele estádio que já tiveram tantos encontros e dessa vez é o nosso, católicos. Muito bem, 4h12, Padre Rômulo está conosco ao vivo, Padre Rômulo Moreira, da paróquia Maria Estrela,
da evangelização, ele é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Intervalo rapidinho, nós já voltamos ao vivo. Não esqueça que no final desse programa, a sua bênção já está preparada. Participe com a gente, 4h12. Quatro horas 30 minutos, 4h30 dessa tarde de quarta-feira, dia 16 de junho de 2025. Estamos juntos com o Padre Rômulo e também eu quero até pedir desculpa aqui para a doutora Rita Andréia. Eu inverti aí o nome, é nome composto, né? Então não criou conflito nenhum. Não, a gente está numa boa. Diretora do Instituto e Câmara de Mediação, mediada. Vamos continuar falando sobre esse assunto. Se você tem alguma dúvida também, nesse contexto, dentro da sua fé cristã, católica, se há conflito, se há dúvidas, né? Nós estamos recebendo a sua pergunta. Escreva a sua pergunta pelo nosso WhatsApp 994 12 21 79. Mande também o seu nome para que no final nós possamos estar juntos recebendo a bênção do Padre Rômulo. Mas lembre, a pergunta, gente, ela tem que ser focada naquilo que é um limite entre o que é possível e o impossível. Porque o impossível para responder não dá, né, padre? Não dá. O padre pode responder tudo, qualquer coisa, mas nós temos também, a gente estava falando isso em off, nós temos tanta liberdade, nós podemos fazer tantas coisas. Por que a gente escolhe fazer logo o errado, hein, padre? É a nossa tendência, né? Pois a nossa tendência é o pecado original, a tendência. A gente vai para o extremismo, a gente vai para o exagero da palavra, o exagero do consolo, o exagero da bebida, o exagero de tudo, sendo que está tudo tão fácil. Infelizmente, nós temos essa tendência mesmo pecaminosa, mas precisa ser corrigido, né? Tem que ter um equilíbrio. A justa medida que Aristóteles sempre colocava lá nos seus discursos, na sua filosofia, na forma como ele entendia a vida. Então, nós, seres humanos, perdemos esse limite, né? A Rita estava falando conosco aqui em off também, sobre essa liberdade que nós estamos vivendo de achar que a palavra pode ser falada até de uma forma inconsciente. E até gostaria que ela explorasse isso também para os ouvintes que nos acompanham na Rádio América, na TV Horizonte, sobre essa questão que você trouxe, Rita. Como você tem percebido essa liberdade que as pessoas têm usado de uma forma ilimitada, né? Até desrespeitosa às vezes, e o que isso gera, né? Quando você disse também no outro bloco, que o que a gente fala, o outro interpreta de uma forma diferente. Então, essa forma descolada dentro aí da sua linha de estudo, né, da psicanálise, como que você pode nos fazer entender melhor esse efeito, né, que nós temos vivido de falar sem pensar? Então, eu acho que há um certo descompromisso com a palavra, se é que eu posso usar essa expressão descompromisso, né? É como se a gente soltasse o verbo, né, e ele caminhasse sem que eu percebesse para onde ele vai, o efeito que ele faz. Sim. E eu suponho que você entendeu o que eu falei. Eu suponho que a minha intenção está clara. Aliás, eu suponho que eu sei o que você está pensando, inclusive, né? Então, às vezes, essa ideia de suposição, e quando não é respondida, você fala assim, gente, a pessoa está contra mim. É possível, já falei tantas vezes, não me escutou, né? Mas, de verdade, você falou, você não sabe o que o outro escutou. E quando você traz essa oportunidade a você mesmo, em primeiro lugar, e ao outro, o diálogo pode acontecer, né? Então, eu acho que tem uma mudança de percepção mesmo daquilo que é escuta. Eu gosto muito de dizer assim, a gente fala muito de lugar de fala. Sim. Eu acho que nós temos que pensar qual é o lugar da escuta. Da escuta. Eu queria aproveitar aí, tem um gancho aqui do nosso telespectador, o ouvinte, que é o Richardson Miranda, do bairro Cardoso. Ele pergunta para o senhor padre e para a doutora Rita, como transformar um conflito em uma oportunidade de crescimento para todos os envolvidos? Boa pergunta. Ótima pergunta. Acho que primeiro você pode conhecer a mediação, tá? Essa é a função da mediação. Então, tem que ter mediação. A função da mediação é exatamente essa, é entender que essa divergência necessariamente, ou a diferença de opiniões necessariamente não são consequências ou casos para poder ter questão e briga, etc.
Mas se a gente pensar, o conflito ele é muito positivo, porque só quando eu estou em conflito que eu faço um movimento. Caso contrário, eu tenho uma posição pronta e estanque. Né? Então, assim, se eu entro em conflito, que eu tenho a possibilidade de dar dúvida em relação ao que eu penso, dialogo e trago uma outra resposta, tenho a possibilidade de conversa, é quando eu tenho a possibilidade de virar meu olhar para outro. Né? Aproveitando o padre aqui, né, tem uma expressão, né, na Bíblia que fala, dai uma face, tomai uma apanhou de um lado, não apanhou, né, padre? Deu a outra face. Eu gosto de dizer muito assim, gente, dar a outra face é olhar para o outro lado. Sim. Né? É ampliar a visão, e eu acho que é exatamente isso que a mediação vem trazer. E eu só posso entender que o conflito é positivo se eu entender que, se eu mudar de posição, eu posso, inclusive, ter meus interesses muito mais resolvidos. Posição não é interesse, né? Porque às vezes a gente tem posição fixa, estanque, parada. E às vezes eu até perco o meu interesse em função dessa posição parada e fixa. Fantástico isso, né? viu? Então, eu acho que é essa ideia de que esse movimento, né? Eu acho assim que a gente às vezes esquece que diálogo necessariamente não é conversa. Né? O diálogo eu preciso estar disponível, disposta até a mudar de opinião. Porque se eu escuto a sua, né, e ela me traz, eu permito que ela me traga alguma mobilização interna, eu posso dizer, não tinha pensado nisso. Né? E aí eu posso responder à medida do que eu não tinha pensado. Mas se eu já pensei tudo, se eu já sei tudo, então eu não vou te escutar. Então, Richardson, é interessante quando essa transformação, esse conflito consegue te movimentar, né? Porque se há um conflito e há alguém ajudando no gerenciamento, mas você está parado no mesmo lugar, com as mesmas ideias, com o mesmo conceito, não tem jeito, né? Eu acho que é isso. Eu acho que foi Leonardo Boff que fala que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sim. Né? Acho que foi ele mesmo, né, padre? Não sei, mas acho que foi ele mesmo. E é interessante a gente pensar que é isso. Né? O conflito cria um lugar fixo. E eu passo a olhar a vida só daquele jeito. Aliás, de certa forma, a gente faz muito isso, não só no conflito. Né? Por exemplo, se eu quero ter um bebê. Sim. Todo lugar que eu olho, eu vou olhar grávida, carrinho, roupinha de neném, né? Agora, imagina esse mesmo efeito sobre o conflito. Nossa. Né? Então, tudo que eu olho, que eu vejo, eu vou enxergar o quê? O conflito. Só o problema. Então, quando você disse assim, e a coisa repete, é porque ele repete. Esse conflito não trabalhado, essa divergência não trabalhada, ela repete em tudo que eu olho. Né? Então, pensa na possibilidade maravilhosa que você tem, né, de poder trabalhar o seu conflito e mudar de posição. Entendendo que o conflito faz parte, que necessariamente ele não tem que ser uma guerra. Pelo contrário, ele pode ser uma oportunidade. Muito bem, 4h38. Padre Rômulo, na humildade que a fé nos ensina, né, e a gente busca essa humildade, é necessário também, às vezes, baixar as armas, as guardas, tirar aquela arrogância, a prepotência, para entender, junto ao coração do outro, que a dor do outro também pode ser a minha dor nessa questão do conflito? É essencial. Não é? Quando a Rita falava sobre essa questão do diálogo, nós temos que entender que o diálogo, e ela dizia uma coisa muito interessante, que pode até nos convencer de que o nosso raciocínio está em uma direção equivocada. Então, quando a gente baixa as armas, a gente faz o esforço de escutar o outro, pensar no que o outro está dizendo, que às vezes a gente vai com tanto afã de responder, de marcar a nossa posição, né, que aí não escuta. Nós simplesmente estamos ali à frente, mas não há um diálogo, que eu não escuto, não processo a informação que me foi repassada e simplesmente já vou com a minha fala pronta. E não vai ter um consenso, porque o outro vai dizer, eu vou falar, eu não vou escutar o que o outro tem para poder realmente pensar no que ele está dizendo, eu seja convencido, como a Rita falou com muita propriedade no início, que o meu problema não é meu, é você que é o meu problema. Então eu não quero saber, eu quero marcar o que é o meu pensamento, eu quero marcar o que realmente me importa. Eu não estou querendo ver o seu mundo, quero o seu ponto de vista, estou colocando o meu ponto de vista. Então, quando o diálogo ele não é acompanhado também de um desnudamento, né? De tirar de nós, como Deus fala com Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o solo que você está pisando é santo. Quando a gente tira a arrogância, a capacidade de querer nomear a Deus, controlar o incontrolável,
e a gente realmente, de pés no chão e com uma abertura para realmente resolver aquele litígio, aquela situação, isso é necessário para que, de fato, as nossas relações elas tenham uma fecundidade, não é, Rita? Eu acho fundamental, eu acho interessante. Quando você, né, gente, eu já tirei a afinidade, a intimidade já está acontecendo, criada. Já foi criada. Mas Padre Rômulo proporciona isso, exatamente, né, gente, né, Padre? Então, vontade. Ótimo. Eu fiquei pensando, quando você falou sobre humildade, né, eu pensei em terra mesmo, em humus, né? E eu preciso de pé no chão, mas eu preciso da deposição. Né? Manuel Levinas falava muito sobre a autoridade e sobre a deposição, que eu acho que a grande chance quando a gente vive o conflito é sair desta posição já estanque e fazer uma deposição que você chamou de desnudamento. Né? Eu acho que esse desnudar, ele é muito fundamental. E outra coisa que eu acho importante da gente pensar, a ideia de tempo hoje ela é diferente. 1 hora para mim, claro, 1 hora no trânsito que eu vim aqui parecia 30 horas. Tamanho meu grau de ansiedade com o meu compromisso, né? Então, existe o tempo lógico e o tempo cronológico. No relógio passou 1 hora. Pro meu coração passaram 30 horas de tanta aflição. Então, se a gente pensar que tem esses 2 tempos que a gente precisa balizar e concatenar um com o outro. E outra coisa é que a ideia de tempo hoje, com o imediatismo, eu te mando uma mensagem, em 3 segundos você não me respondeu, já tá atrasado. Ou então você já está atrasado, já me rejeitou. Já está me rejeitando. Já me rejeitou. Eu vou pedir a senhora para parar por aí, que a gente vai voltar falando sobre isso, esse imediatismo dos nossos tempos. E como você falou do tempo, a gente tem como conceito, né, no cristianismo, o Cronos e o Kairos. É o tempo do homem e o tempo de Deus. Então não vamos perder tempo não, gente. Vamos aproveitar isso aqui o máximo que a gente puder, porque nós temos um bloco apenas e você tem a oportunidade, com uma palavra, receber uma saída, talvez, que você não estava esperando na tarde de hoje, com Falando de Vida. Mande a sua mensagem, a sua dúvida, 994 12 21 79. E não se esqueça que nós vamos ter uma bênção especial com o Padre Rômulo daqui a pouquinho no Falando de Vida, TV Horizonte e Rádio América. Fique com a gente, intervalo rápido, nós já voltamos ao vivo. Quatro horas e 15 minutos, voltamos ao vivo Falando de Vida. Você que acompanha a TV Horizonte, canal 30 e a Rádio América 107,1. Nós já apresentamos aqui o Padre Rômulo, que está conosco, Padre Rômulo da Paróquia Maria Estrela da Evangelização, assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. É ele que vai te dar a bênção no finalzinho desse programa. Mande seu nome, o seu pedido, qual é a sua dor, o que está acontecendo hoje com você, com a sua família, no seu trabalho, quais são as suas dúvidas, né? Para amenizar uma dúvida, uma bênção ajuda muito, viu, gente? E não é por acaso, não. Você sabe, quando a gente recebe uma bênção, ela vem como um vento que leva aquilo que é ruim na nossa vida. E a nossa convidada hoje é a psicanalista Andréia Rita Guimarães, diretora do Instituto e Câmara de Mediação Mediada. Nós vamos falar sobre a importância do diálogo e o uso das ferramentas. Quais são essas ferramentas para a gente amenizar o impacto de um conflito? Seja bem-vinda, Rita, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, com esse público tão importante e, como você já começou falando, né, falando das pessoas, falando de sujeito, falando né, de e seus vida, conflitos, né? falando de vida. Falando de vida. A gente vai ter aqui o apoio do Padre Rômulo também. E a gente queria saber de você, Rita, você já começou num conflito hoje que foi vindo para cá presa no trânsito. Gente, isso foi mais do que um conflito, foi quase um aprisionamento, foi quase uma angústia completa. Pior do que um conflito. Vamos combinar que, infelizmente, a nossa sociedade hoje nos proporciona conflitos que são alheios até à nossa própria vontade de ir e vir, né? Quer dizer, você está no trânsito, mas se parar, você não tem muito o que fazer. Mas tem gente buzinando demais, xingando demais, com cara fechada demais. Ao invés de haver, né, da gente ter uma busca
respirar fundo e falar, eu tô aqui, tá todo mundo aqui. Não, eu sou o único, eu quero passar. Né? A buzina, ela gera um conflito terrível, principalmente hoje, sem preconceito, viu, gente? Pelos motociclistas. A gente vê que a buzina é um excessivo. Mas, doutora, vamos começar. O que a gente pode entender por conflito? É uma briga? É físico? É verbal? É psicológico? Ou é tudo isso junto? Tudo isso junto, mas eu acho que a gente tem dois vieses para olhar. Sim. Né? Um, sobre o ponto de vista da própria psicanálise, né? O conflito é o que nos constitui. Sim. Todos os dias e todo momento nós estamos em conflito entre as pulsões. Mas o conflito relacional, né? É aquele em que as minhas, e você falou alguma coisa muito interessante agora mesmo, né? Eu sou único, né? Então é quando eu sou único, mas não vejo o outro, né? Então, de cara, nós já vamos ter divergências. Né? Então, eu acho que o conflito é exatamente esse, fora esse que nos constitui, né? Exatamente quando essas diferenças de pensamento, de valores, viram divergências. Né? Então, isso gera um conflito relacional. Muito bem. Padre Rômulo, eu sei que o senhor, na experiência eclesiástica, né? Na igreja, no convívio com as pessoas, o senhor também enfrenta esses conflitos e com a abordagem cristã, com a abordagem católica, o senhor tem ferramentas também para lidar com isso, né? Eu não quero que o senhor revele todas, mas dá para a gente pelo menos uma pincelada, porque nós vamos ouvir a doutora com as ferramentas da psicologia, da terapia, mas a gente quer um olhar também voltado para o Cristo, que o outro, muitas vezes, a gente não enxerga nele, né? Que poderia amenizar o nosso conflito se a gente enxergasse o próximo como a gente mesmo. Eu estou errado? Não, está correto. Inclusive ontem, o evangelho que nós lemos, o evangelho em Mateus, Jesus nos disse a partir de Mateus, vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, Jesus, fazendo uma reparação nessa fala aí que pertence ali ao código da lei de Italião. Amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Jesus, ele sempre buscou, e nós que o seguimos, precisamos também adequar a nossa vida, dessa mediação, de evitar com que essa escala do conflito ela possa realmente atingir patamares que depois fiquem difíceis de serem controlados. Como a gente está vendo por aí, né? Empatia, não é? Nós estamos numa sociedade de intolerância, como a Rita acabou de dizer aqui. Os nossos conflitos interiores, eles já falam por si, as pulsões. Se nós não os controlamos, ele pode nos fazer perder o jogo, nos fazer perder a cabeça, a razão, e assim a gente cria um ambiente externo também conflituoso. Então, a ferramenta que geralmente eu utilizo, porque na paróquia nós temos muitos conflitos, às vezes até mesmo, né, de pensamento diferente entre o padre, a comunidade, entre os membros da comunidade. Sim. E é sempre olhar para o Cristo e deixar com que ele realmente possa olhar para aquilo que seja consenso. Né? Então não há perda nem ganho, é olhar aquilo que a maioria vai ser contemplada. E assim os conflitos vão sendo dirimidos. Muito bem, 4h21 e a gente vai agora à redação da Rede Catedral de Comunicação Católica com a repórter Letícia Bessa, que também vai entrar aqui nesse contexto com a gente, fazendo uma pergunta sobre a mediação de conflitos. Boa tarde, Letícia Bessa, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Pioto, Padre Rômulo, doutora Rita. Padre Rômulo já falou aí na principal ferramenta, já essa aí, né? Olhar para o Cristo. Agora, para aquelas pessoas, né, que ainda estão nesse treinamento, né, vamos dizer assim, Padre Rômulo, queria perguntar para a doutora Rita o papel do mediador de conflito, aquela pessoa que, né, está ali vendo as duas partes nessa confusão, nessa dificuldade de entrar no consenso, como o Padre Rômulo já colocou, mas vai fazer esse papel aí de mediar. Como que funciona isso, doutora? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, né? Eu acho que a gente pensar primeiro que hoje o mediador é um profissional. Né? Então, não é só aquele que vai fazer a mediação de uma conversa, ele é profissional, ele tem técnicas, né, próprias. Mas se a gente pensar em termos amplos, o que o mediador faz? Ele escuta. Ele é um profissional da escuta, ele é um tradutor daquilo que o outro diz. Né? E para isso, o padre falou que agora mesmo, né? E assim foi dito. Né? E assim foi dito. Mas nem tudo que eu digo o outro escuta.
Sim. Né? Eu garanto que eu posso falar, mas eu não garanto como você vai escutar. E o mediador é como se fosse um tradutor, né? Porque quando a gente está em conflito, normalmente eu só enxergo aquilo que é a minha visão. E o meu problema, né? Pronto. E, aliás, o meu problema é você, não sou eu, porque eu nem participo do meu problema. Verdade. Né? Isso mesmo. Então, a mediação é uma convocação para que você participe do seu problema, né? No sentido da responsabilidade mesmo. Não no sentido da culpa ou da avaliação, mas da responsabilidade. E eu acho que o padre falou uma coisa muito interessante, né? Que a mediação trabalha, que é a própria alteridade. Né? O conceito de alteridade, quer dizer, enxergar o outro, né? O grande trabalho da mediação, né? Entender que a minha fala não é única, que o outro pode entender de outra forma, que a fala do outro também não é única. Então, o mediador, eu gostaria de dizer assim, que ele é um bateador. Um bateador. A gente vai bateando as palavras e delas vai tirando as pérolas que as pessoas, por vezes, em conflito não percebem. 4h23. Doutora Andréia, além dessas ferramentas, o diálogo é uma delas. Quais outras são fundamentais para a gente dirimir o conflito, ou amenizar pelo menos o conflito? Então, eu acho que antes do diálogo, eu preciso de alguns trabalhos. Sim. Né? E eu tenho técnicas, ferramentas, como, por exemplo, me veio aqui agora que eu parafraseio, né? Que eu vou dizer a você se foi isso que você disse. Né? Ou vou transportar ao outro aquilo que você disse de uma forma mais leve. Isso é uma coisa que eu acho que todo mundo devia aprender. Porque nós hoje estamos com a fala tão violenta, ácida, né? Tão ácida, que a gente esqueceu como dizer ao outro o que pensa sem ser divergência. E né? sem ofender também, né? E num tempo em que a gente fala de diversidade como nunca, né? E eu acho que é num tempo que nunca foi tão pouco respeitoso à diversidade. É verdade. Principalmente com o uso das redes sociais, né? As pessoas acham que por trás do celular, ou por trás de um aplicativo, ou por trás de um equipamento, a pessoa pode dizer o que quiser, falar o que quiser. Na verdade, aí a gente entra num contexto que é um conflito hoje muito grande, que é tentar contextualizar aqui a questão da própria liberdade que a pessoa tem sobre tudo e sobre todos, mas sobre si mesmo, né, primeiro. Então, sem querer menosprezar ou criar regras para ninguém, mas se a pessoa não sabe usar, por exemplo, o carro acelerando demais, ele é notificado, ele é multado. Não tem outro jeito. Nós precisamos aprender regras, né? Sim. E, por vezes, ele não sabe que ele está correndo. Por vezes, ele não tem nem a dimensão daquilo que ele está fazendo. Né? Quer dizer, às vezes nós estamos tão descolados da gente mesmo, nós estamos com tão pouco escuta em relação ao nosso lugar no mundo, né, real, que às vezes você agride, fala, não percebeu, né? E a gente tem visto isso de uma forma, assim, quase que imagética na televisão, né? Assim, os conflitos estão aparentes, mas existe o conflito silencioso, que é aquele que vai minando as relações, né? E que você vai dizendo aqui, dizendo ali, sem ser agressividade, mas de uma grande violência. E esse né? parece que é o que dói mais, né? Na gente, nas pessoas. 4h26. Pessoal, estamos falando sobre conflitos. Nós temos o Padre Rômulo, a doutora Andréia Rita Guimarães, diretora do Instituto e Câmara de Mediação. Se você vive esse conflito em casa, no trabalho ou com você mesmo, qual é o seu conflito hoje? Qual é a sua dúvida? Aquilo que te persegue? Participe com a gente, 994 12 21 79. Na volta, nós vamos trazer a sua pergunta já pelo WhatsApp, a sua dúvida. Mais do que isso, mais do que o conflito, nós queremos te dar um caminho para amenizar essa dor, porque a gente sabe que o conflito gera dor e gera perdas também. E muitas vezes essas perdas são irreparáveis. Então, antes que você chegue nesse finalzinho de poço, por conta de uma ideia ou de um valor que muitas vezes nem é seu, vem ficar com a gente aqui no Falando de Vida. 4h27, um intervalo rápido, nós voltamos ao vivo e no finalzinho não perca a bênção que você vai receber do Padre Rômulo. Esteja com a gente. Rádio América e TV Horizonte, Falando de Vida.
Muito bem, faltando 14 minutos para as 5 no Falando de Vida, eu vou fazer aqui uma perguntinha para o Padre Rômulo e também para a doutora Rita. A nossa ouvinte não se identificou? Sim, ela deixou o nome. É Maria Helena Bento, né? Aliás, Geralda Bento, do bairro Maria Helena. A dúvida dela é a seguinte, Padre Rômulo e doutora Rita. Boa tarde, povo de Deus, sua bênção, Padre Rômulo. O que posso dizer sobre conciliação é que já passei por isso. Aí ela coloca a expressão, isso, meu Deus, como sofri, pois era amiga, entre aspas, da pessoa e falaram algo ruim de mim para ela. Sofri muito, por muitas vezes falei que era mentira, né? Mas a pessoa não ligou e o filho dela tomou as dores e passou a me perseguir. Hoje não sofro mais. Gostaria de ficar bem, mas já até tentei. Porém, agora deixei para lá. Confuso. Rita, ela parece estar relatando de um evento né, que causou algum prejuízo emocional para ela e dessa pessoa que ela se pensava amiga, mas pelo que parece a pessoa não era tão amiga porque acabou acreditando numa fala que, segundo ela, não aconteceu. E aí o filho toma as dores e enfim, ficou um pouco muito complexo. Eu gostaria, Rita, consegue nos ajudar nesse enigma? Adorei o enigma. Adorei o enigma. Eu acho que a gente pode voltar naquilo que a gente falou antes, né? Às vezes eu escuto algo, né? Se eu escuto algo, tomo aquilo como verdade e não me dou nem a chance de repensar aquilo que eu escutei. E é interessante a gente pensar o seguinte, se eu gosto do Senhor, o que você fala, a minha escuta é uma coisa. Sim. Se eu não gosto e tenho um conflito, a mesma frase tem outra função no meu ouvido, escuto de outro jeito, né? Então, a chance da gente entender isso e fazer com que o outro... Eu só não entendi uma coisa, se ela fez um processo de conciliação ou se ela está falando uma conciliação interna. Ela tentou fazer conciliação com a pessoa e não conseguiu. Entendi. Aí deixou para lá. Tá, então uma conciliação dela com a pessoa, Isso. não é um conciliador, porque eu já Não. estou pensando com o raciocínio de mediador e de conciliador, né? Não é um conciliador. E eu acho que quando o filho toma a posição, que também não escutou a outra versão, como é difícil escutar versões distintas. Sim. Como a gente tem aversão por versões diferentes. Então, eu acho que a questão é entender mesmo que depende do outro mesmo o que ele vai escutar, né? Depende da confiança. Confiança é algo que é estabelecido e pode ser perdido com uma palavra solta, uma palavra descompromissada, né? Muito bem, faltando 11 minutos para as 5, a gente tem aqui tempo para mais uma pergunta ainda da nossa telespectadora, da nossa ouvinte, a Lídia. Ela diz, boa tarde, gosto muito de ouvir o programa. E quando a doutora disse sobre o tempo, essa ansiedade está acelerando o nosso tempo. Queremos tudo para ontem e vivemos uma correria que não estamos dando conta. Sou ouvinte aqui de Esmeraldas. E eu acho que talvez a gente pode completar essa correria toda. Tem provocado conflitos? Eu acho que tem provocado um primeiro conflito interno. Meu dia não cabe nas 24 horas. Todo mundo fala isso. Meu dia não cabe nas 24 horas. Puxa então vida. eu tô com a sensação que eu tô sempre devendo, né? É algo que eu não consegui fazer, é algo que eu não respondi. Então, de verdade, eu já começo em dívida com aquilo que eu tenho expectativa de mim, que é uma expectativa quase impossível. Olha, se não, em dizer impossível. Né? Então, eu acho que é o primeiro conflito. Segundo, né, a gente vai perdendo cada vez mais a capacidade de subjetivar, de pensar sobre aquilo que eu ouvi. Porque se eu tenho que ser imediata, né, eu vou racionalizando cada vez menos, subjetivando cada vez menos. Então, respondendo rapidamente, às vezes o rápido é quase que uma atitude impensada. Seja ela atitude grosseira, física, ou seja ela uma atitude de pensamento. A gente precisa resgatar esse tempo de parada. Tem que elaborar as coisas. Precisa. Né? Capacidade de elaboração perfeita, você está dizendo, porque a capacidade de elaboração ela está cada vez menor. Né? A gente vê cenas, vocês então aqui na televisão sabem disso, no rádio e televisão, muito mais que a gente, né? Diariamente, cenas de confronto físico. Físico, as né? pessoas estão indo nas vias físico. de fato. A palavra ficou aonde aí? É quando a palavra deixa de ser recurso. É quando ela não é mais utilizada, sobrou o quê? Sobrou a ação, sobrou o ato, sobrou... Agressão. Agressão. Então, eu acho que é resgatar a palavra. Então, eu preciso resgatar um pouquinho de silêncio.
Para resgatar a palavra, eu preciso resgatar um pouco de silêncio. Então é como se hoje e a gente tem uma enxurrada de gente na internet, nas redes sociais, fazendo curso de oratória. Vem cá que eu te ensino a falar, que você vai bombar, que você vai... Mas ninguém oferece um curso de escutatória, né? Isso. Vem fazer escutatória comigo. Isso, né? isso. E para essa formação específica sua, doutora, tem formação, tem requisitos? Tem. Que é mediar o conflito? Isso. Nós temos o mediador extrajudicial Sim. e o mediador judicial. O mediador extrajudicial é aquele que pode atender um caso que não perpassa pela justiça. Sim. E o mediador judicial é aquele que pode atender um caso que, inclusive, está tramitando na justiça. Então, nós formamos mediadores extrajudiciais e mediadores judiciais. Nosso curso é um curso de 100 horas, Sim. né? Que a gente conta com parte prática e parte teórica. São 40 horas de parte teórica e 60 horas de hora prática. E até interessante ter a oportunidade de falar, nesse projeto a gente criou um espaço chamado Media Ação, que é um projeto gratuito. Olha que bacana. Para que os nossos alunos tenham a oportunidade de estar trabalhando o conflito, né, em contrapartida dessa gratuidade, e as pessoas podendo também não só conhecer, mas como ter a oportunidade de fazer uma mediação no seu conflito. Né? Quem quiser um contato com a senhora, tem as redes sociais, pode ser deixado um telefone de contato. Com certeza. Porque eu acho que isso vai desafogar muito a justiça. Pois é, né? E a gente a precisa, mediação. né? A gente precisa mesmo não só desafogar a justiça, como resgatar a ideia de autonomia. Porque eu acho que essa é uma grande proposta da mediação, né? Ótimo. A ideia é que você pode e você tem capacidade e você pode resolver seu conflito. Que necessariamente não precisa ser o grande outro, né? Aquele que é o grande senhor, como o judiciário ocupa esse espaço, Às que vezes vai o muro resolver. do vizinho vai parar na justiça. Sim. Uma vaga de garagem vai parar na justiça. E é muito. Porque não há o diálogo, não há o bom senso, né? Isso, exatamente. Qual é o contato da senhora? O Instagram é @IMA-Instituto, né? E temos um site. @IMA, IMA, IMA. IMA de imã mesmo, imã. né? De Imã. imantados, Sim. IMA Instituto, e o site é imainstituto.com.br. Olha, eu queria já agradecendo a sua participação aqui, Rita Andréia Guimarães, diretora do Instituto e Câmara de Mediação Mediada, viu, gente? Quem não conseguiu anotar os contatos, a gente vai repassar pelo WhatsApp. E agora, eu queria aproveitar esse 1 minutinho, antes da bênção do Padre Rômulo, aqui para os telespectadores, um resumo de quem já está na situação de explosão, o que pode fazer? Então, eu acho que a primeira coisa é ter uma parada, né? E não é fácil falar, é fácil falar isso que eu estou dizendo, mas não é fácil fazer, Sim. né? Mas primeiro entender que existe uma outra possibilidade. Essa é a primeira coisa que a mediação nos traz. Existe uma outra possibilidade. E existe uma capacidade sua de resolver, não é a capacidade do outro, é a sua capacidade de resolver esse conflito de uma outra forma. Né? Porque a gente sempre acha que quem vai resolver o nosso conflito é o outro, já que o conflito é ele, então ele que vai resolver. Sim. Então, quando eu tomo para mim a ideia de que eu faço parte do meu conflito e que eu tenho instrumentos e ferramentas para resolvê-lo, eu acho que essa é a primeira grande ideia que eu preciso ter para poder resolver. Muito bem, faltando 6 minutos para as 5 no Falando de Vida. Agora é um momento muito especial para a gente. Eu quero me incluir ali naquela listinha do Padre Rômulo. E quero receber também essa bênção. Você de casa, você do rádio, do carro, onde você estiver, prepare o seu coração então. Vamos amenizar o seu conflito, a sua dor, né? Com uma bênção sacerdotal que pode e vai fazer toda a diferença na sua vida. Acalmar o seu ânimo, o seu interior e trazer você para o centro daquilo que importa, que é o Cristo. Queridos que nos acompanham aí pela Rádio América, pela TV Horizonte. Nós estamos aqui com a Cecília Norberta, lá no bairro Flamengo. Ela está pedindo oração por sua família, especialmente pelo seu filho Claudinei. Então nós vamos colocar ele agora no coração de Deus, para que a palavra nos diz em Timóteo, no 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que Jesus é mediador entre Deus e os homens. Então é no coração de Jesus que nós vamos colocar o seu filho agora, viu, dona Cecília? O Anderson também nos pede oração e uma bênção para sua filha, para sua esposa e pela vida espiritual delas, para que elas tenham fé e esperança
E ele aqui deixa nomeado a Vanessa Duarte e a Isabela Duarte. São a sua filha e a sua esposa que ele pede oração. O Marcos Antônio também pede oração e bênção para sua família, para sua mãe, que está passando por momentos difíceis. Meu irmão, o Senhor também passou por momentos difíceis nessa permanência conosco na sua carne, na humanidade. Então ele entende disso e é ele que vai. Nós vamos levar até ele a sua dor para que ele possa também te tocar. Adriana Rodrigues pede oração também para sua família. A Rosângela pede oração para sua família e para um diagnóstico de câncer que ela diz que está só aumentando na família. Certamente alguns membros da família devem ter tido esse diagnóstico. Nós vamos rezar por você, Rosângela. Também pelas 2 provas no final do curso de enfermagem. Que Deus te dê toda a sabedoria com tudo aquilo que você aprendeu, que você dedicou, para que tenha serenidade e colocar isso também como respostas nesse curso, né, nessas provas que você precisa prestar. E a Jaqueline também, que pede oração por sua família, por seu esposo, por seus filhos Juliana e Gabriel. A gente percebe que nós sempre colocamos a nossa família pedindo a oração. É ali também o lugar onde que os conflitos acontecem e ali nós precisamos ser a razão, não é? A Rita nos trouxe muito sobre essa questão do diálogo, ter responsabilidade com as palavras. Então que nas nossas famílias seja um lugar de aconchego, de acolhimento, um lugar onde nós reaprendamos a escutar. Augusto Cury, eu gosto muito dele como psicanalista, diz que às vezes o homem e a mulher estão matrimoniados há anos, mas eles dormem na mesma cama, comem no mesmo espaço ali na mesa, mas não partilham a vida, não dialogam, não entram um na vida do outro. Então, isso também é oração. Participar da vida do outro, ser com o outro, também faz parte dessa nossa condição de cristão. Então, para todos vocês, para o Pioto, para a Rita também que está aqui conosco, quero deixar de uma forma carinhosa essa bênção de Deus, para que possa te alcançar a dor que você está vivendo, os conflitos internos, que talvez eles podem até transcender o seu interior e criar situações constrangedoras aqui fora, também no mundo exterior. Que Deus te alcance por meio do seu Espírito Santo, derrame sobre você essa calmaria, essa serenidade, para que você possa realmente viver uma vida de tranquilidade, uma vida de paz. Por isso, eu, por intercessão de Nossa Senhora da Piedade, padroeira do Estado de Minas Gerais, abençoe você, sua família, sua casa, você que pediu e você que nos acompanha. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém, amém. 1 minutinho para as 5. Nós interrompemos a transmissão da TV Horizonte com a Rádio América. Você fica na sequência com o programa do Acirantão. Ei, gente! E a gente se encontra daqui a pouco no Trânsito Livre, o Falando de Vida, produção de Ângela Moura, Maria Eduarda Mariano, nos trabalhos técnicos o Baldino Souza e Jefferson Sanches, Lucas Valadares, na coordenação de jornalismo TV Horizonte, Rafael Campos, na direção da Rádio América e TV Horizonte, Ana Paula Damasceno, e na direção da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Chega que você já acompanha o Acirantão com o Ei Gente. Obrigado, uma ótima tarde.